Bom, vamos entender um pouco mais a visão agora de Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter, que está chegando aqui na nossa programação para falar mais também sobre este assunto. Bom dia, Rafaela, seja bem-vinda. Bom dia, Paula, bom dia a todos, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Rafaela, começando sobre este assunto, né, essa volta da cobrança aí, ela é, por um lado, uma medida muito impopular para o governo, mas, por outro lado, traz um respiro na arrecadação. Qual que é a sua avaliação sobre essa reoneração, os reflexos que nós podemos ter em relação a perspectivas de inflação? Vendo hoje, né, aqui a gente está vendo um movimento, inclusive a Bolsa reagindo, subindo, né, podemos, de repente, né, acabar vendo aí o mercado, entender que o mercado gostou dessa decisão do governo? Sim, acho que é importante a gente destacar os impactos, né, no consumidor. Obviamente que um aumento de gasolina é impopular, ele prejudica o consumidor, mas a gente precisa olhar um problema maior que existe hoje, que é a questão fiscal no Brasil. O governo que foi eleito, ele já chegou aumentando gastos, né, com a aprovação da PEC que a gente teve em dezembro. A gente já viu nas contas públicas, né, divulgadas ontem pelo Tesouro, o aumento de gastos em janeiro foi de 6%, acima da inflação. Então, assim, é a primeira vez que a gente tem um primeiro ano de governo que ele já começa com um aumento robusto de gastos, né? A gente ainda teve superávit no mês de janeiro, a arrecadação continua forte, mas a tendência é que a gente tenha uma deterioração das contas públicas daqui para frente, até porque ainda existem mais gastos para serem incorporados nas contas públicas, como aumento de servidores e mais um novo aumento de salário mínimo anunciado pelo próprio presidente para vigorar a partir de maio. Então, a gente tem uma situação que o governo aumentou gastos e a gente precisa agora repor essa arrecadação. Obviamente que muitas pessoas discutem, né, o governo, ao invés de cobrar mais tributos, o governo deveria cortar gastos. Acho que talvez esse seja o ideal, mas não é o que a gente vai ter politicamente aí nos próximos 4 anos. Então, na ausência de espaço para corte de gastos e na ausência de um esforço político para corte de gastos, o aumento de imposto ele acaba sendo bem-vindo do ponto de vista de juros e inflação, inclusive. Apesar de a gente ter um impacto inflacionário de curto prazo, no médio e longo prazo, o impacto inflacionário ele acaba sendo menor, porque na medida que você tem um déficit menor, você tem menos emissão de dívida e isso acaba sendo menos inflacionário. E também para o consumidor, né? Você tem uma renda mais comprometida com a gasolina, você vai deixar de gastar com outros bens. Isso também reduz um pouco a pressão inflacionária lá na frente. Então, a gente prefere, né, acho que do ponto de vista da economia, do ponto de vista político, hoje, do que é viável, o mercado mostra isso, né, nessa queda que a gente viu dos juros de ontem, que é melhor você ter essa recomposição de arrecadação agora do que você não ter nada, né, porque corte de gastos, a gente sabe que não vai vir. Inclusive, Rafaela, você tocou em alguns pontos, depois eu quero falar um pouco mais sobre essa questão do superávit, mas trazendo, né, essa visão. Por um lado, bem pontuado, igual você falou, né? Traz de volta aí essa arrecadação, acho que cerca de 28,9, né? Acho que esse que é o valor exatamente aí que volta a ser arrecadado, mas tem também um outro ponto, aquela velha máxima que a gente fala, né? Boa notícia que pode trazer uma visão ruim, na verdade, para o mercado. É sobre esse tema que eu queria falar agora, porque a gente vê, até acho que eu lembro a última vez que você estava aqui, a gente falou sobre os dados do payroll, né? Nós falamos muito sobre o aquecimento do mercado de trabalho americano refletindo na inflação lá fora. Hoje a gente tem os dados da PNAD aqui no Brasil mostrando que o emprego está num nível melhor desde 2015. Porém, a gente sabe que é uma boa notícia para os trabalhadores, ok? A gente está aqui, né, sempre... Porque eu gosto de frisar, porque tem muita gente que fala, mas vocês são contra, né, ter muito trabalho. Não, a gente acha que realmente é uma boa notícia para os trabalhadores, mas é uma má notícia para a inflação. Por aqui também, queria entender a sua visão. Se a gente tem essa mesma máxima quando sai o dado, né, americano aqui no Brasil e, consequentemente, isso pode ser um desafio, inclusive, para a queda de juros? Sim, acho que esse é um ponto bem relevante, que a gente está chegando nesse limite. Né? A gente viu essa taxa de desemprego cair ao longo, né, dos últimos 2 anos, sempre muito comemorada, com razão. O número de trabalhadores desempregados no Brasil era muito alto, ele continua alto, né? Quando a gente fala de taxa de desemprego de 7,9 no limite aqui no Brasil,
né, comparado com os Estados Unidos, que é 3,4, né, mais que o dobro. Então, é importante contextualizar que 7,9 de taxa de desemprego no Brasil já é uma taxa que começa ali a ficar bem próxima, se não até abaixo, dessa taxa natural de desemprego, né? O que os economistas chamam de taxa natural de desemprego? É uma taxa de desemprego que ela não resulta em pressão inflacionária, né? Então, é uma taxa estrutural de desemprego na nossa economia, ela é mais alta que outras economias, a gente tem problemas aqui de produtividade, de educação, enfim, outros fatores que, aliás, o governo podia, né, tratar para melhorar a situação de emprego no Brasil, mas hoje você estimular a demanda com desemprego baixo, né, para o nosso padrão histórico, ele é prejudicial para a inflação. E é exatamente isso que a gente viu nos dados da PNAD. Os dados da PNAD mostram uma notícia muito boa, que é a geração de emprego ao longo de 2022 foi cerca de 3,6 milhões de pessoas ocupadas, né, do número de novas pessoas ocupadas, né, no mercado de trabalho. Desses 3,6 milhões, o destaque foi mais de 2 milhões de empregos formais, com carteira assinada. Então, isso também é muito positivo. A gente está vendo um crescimento do emprego formal maior que o emprego informal. E a gente vê um resultado disso, que é um aumento do rendimento real, que passou ali muito tempo prejudicado pela pandemia, pela inflação alta. A gente começa a ver essa pressão salarial, né? Então, do ponto de vista do trabalhador, é muito bom, né? O trabalhador médio no Brasil teve um ganho real de 8%, ou seja, 8% acima da inflação, mas isso já reflete essa pressão inflacionária. E um dado importante que a PNAD traz é que você tem essa queda mais acelerada da taxa de desemprego, não só porque o número de empregos, que é a notícia boa, cresceu, mas você tem também um número de pessoas procurando emprego em queda. Então, você tem mais pessoas que estão saindo da força de trabalho, pessoas que não querem procurar emprego. Isso pode ser uma sinalização, Paula, de que a gente está tendo, talvez, uma distorção na concessão de benefícios sociais. E, de fato, quando a gente olha os dados fiscais, né, o Tesouro divulgou ontem, a gente vê esse aumento de gastos real, né, como eu comentei, 6% em janeiro. Esse aumento ele é particular de Previdência, do BPC, do Bolsa Família. A gente teve uma aceleração no período eleitoral, então a gente também atribui isso ao governo anterior, parte ali de um incentivo pré-eleição, de acelerar a concessão de benefícios, né? Então a gente viu as filas reduzindo, e isso faz com que a gente tenha talvez um número de beneficiários hoje que está acima do limite, que está acima do normal. De fato, o novo governo, né, o ministro Wellington Dias já comunicou que existem várias irregularidades, principalmente no Bolsa Família. Parece que agora em março a gente vai ter um corte aí de mais ou menos 1,5 milhão de pessoas, de concessões. Isso é uma notícia boa, né? Então você cortar essas irregularidades pode contribuir para que a gente tenha, né, um maior dinamismo ali do mercado de trabalho, mas eu acho que a PNAD mostra esse ponto. É um ponto muito delicado, não tenha dúvidas, né? A gente está olhando a estatística, isso mexe aí com vidas das pessoas, né? Essas concessões de benefícios são fundamentais para várias famílias, mas olhando a estatística como um todo, a gente já começa a identificar que talvez os programas sociais precisam ser mais focalizados e, de fato, até reduzidos. Então, isso pode ser bom para o mercado de trabalho, né? Porque você vai aumentar aí a força de trabalho, isso dá uma aliviada nessa pressão inflacionária e melhora também as contas públicas, né? Você vai ter um gasto menor e mais focalizado. Inclusive, Rafaela, estava até aqui, o pessoal, né, acho que já separou, estava olhando o seu tweet, você fala, né, muito bem sobre essa questão, vou até pedir para o pessoal colocar aí na tela, né, a gente acabou separando aí, você fala muito sobre essa importância das revisões aí, nessa parte de baixo me chamou bastante atenção, né, da taxa de desemprego, no qual você explicou aí muito bem, né, e você fala sobre essa importância das revisões dos gastos sociais, né, neste momento, diante de toda essa questão dessa pressão inflacionária, principalmente você fala em relação aos serviços, né, que precisa aí, na verdade, que pode continuar, né, muito bem explicado
explicado aqui, só para trazer. Quem não acompanha, acompanhe aí a Rafaela Vitória no Twitch também. Sempre ajudando a gente aqui com as pautas e com visões importantes, Rafa. Mas acho que esse ponto aí que você levanta, né, sobre essas revisões, principalmente com os gastos sociais, acabam sendo aí de extrema importância, né? Um passo aí importante para o governo, principalmente nesse D0, né? A gente tem inúmeras questões importantes, claro, reformas a serem feitas, esperando aí até o arcabouço fiscal, mas acho que é um ponto muito importante, né? A gente tem aí de volta essa arrecadação, agora no qual a gente estava falando da remuneração aí dos tributos, mas a gente também precisa entender, né, que não adianta a torneira estar aberta, né? Voltar a ter mais arrecadação ali que tinha antes, mas deixar gastando, é preciso realmente entender muito, né, e fazer revisões dos gastos, não só os sociais, né, mas acho que de uma forma como um todo, né? Eu lembro que você trouxe aqui uma visão sua da última vez, que o modus operandi do Brasil, né, da nossa política sempre foi gastar mais do que arrecadar. É preciso uma mudança, né, dessa visão, dessa cultura, né? Exatamente, existe sim essa dificuldade do governo em cortar gastos. Eu diria que as irregularidades, elas estão bem claras ali desde o período, como eu falei, né? A gente pode atribuir parte desse aumento de gastos ao governo anterior. Eu acho que a ideia aqui é discutir economia, né, e não política, mas está muito claro, né, o cadastro único está bastante distorcido, precisando de uma atualização, e a gente já vê nesse governo essa resistência em fazer cortes, né? Então o Brasil tem essa resistência natural em se cortar gastos, em se cortar benefícios, né? Os políticos resistem muito, isso é natural aí da nossa estrutura política, mas isso precisa ser feito, e aí eu acho que hoje você tem os dois lados, né? Você tem um lado da pressão inflacionária, do mercado de trabalho aquecido, e você tem um lado de um fiscal ainda sem equilíbrio. Então, de fato, o governo está no melhor momento. Se existe um momento que o governo pode fazer revisão de gastos, é exatamente esse governo. E aí eu ainda acrescento um terceiro ponto, que é o fato da pandemia ter trazido necessidades emergenciais de gastos que não foram bem estruturados e bem avaliados. Então, você pode fazer exatamente essa reavaliação hoje com base no que foi feito, concedido. Foi feito programas que foram feitos às pressas, e, obviamente, né, às pressas, em vários momentos, ele foi justificado pelo caráter emergencial da pandemia, mas exatamente agora, porque a gente está fora desse caráter emergencial, você pode fazer essa boa revisão. Revisão de gasto público, ela é muito positiva, né? A gente não deveria ter medo de fazer revisão, descobrir que um programa social, ele ficou obsoleto, e ele não está atendendo às suas necessidades, ele não tem um retorno para a sociedade como ele deveria ter, e por isso ele pode ser cancelado ou revisto, né? Então, eu acho que esse amadurecimento no processo político, de política pública, ele vai ser fundamental no Brasil, e a gente pode ter ganhos, e aí é uma maneira, né? A gente fala cortar gasto é muito difícil. Sim, cortar gastos pura e simplesmente é praticamente impossível no Brasil. Mas se a gente fizer com qualidade, com revisão dessas políticas, a gente pode ter aí um espaço para algum ganho, sim. Rafaela, vou trazer aqui o Alex André, que está comigo também, tem perguntas aqui para a Rafaela Vitória. Fica à vontade, Alex. Rafaela, é um grande prazer falar contigo, né? Acho que não tem só eu que sou economista, mas todos os economistas do Brasil te admiram muito, né, o Rafa? E eu acho que os seus comentários são muito valiosos. Eu vou colocar mais uma tabelinha aqui, a Paula colocou seu tweet, eu vou colocar uma tabelinha que você também publicou no seu Twitter, que você comentou em relação à questão, né, de gastos do governo, né? A gente tem visto aí esse número chegando aí 6% acima, né, da inflação, e esse ponto preocupa bastante, né, na sua opinião, em relação às despesas, né? Então, como que deve fechar essa conta, já que mesmo você colocou ali aquele ensejo da questão dos servidores, a questão do aumento do salário mínimo, como que deve fechar essa conta, né? Inclusive, até aquela provocação da questão de remuneração de combustíveis, né, para ajudar no fiscal, né, para ajudar a fechar as contas, né? Mas, na visão geral, o que realmente pode acontecer? Porque a gente tem os números agora, né, que foram divulgados, mas a gente sabe que o efeito daqui para frente com essas medidas podem piorar, né? Como que deve ser esse efeito de bomba relógio? Sim, essa tabela é uma tabela do Tesouro, né, o boletim mensal de receitas e despesas, e de fato eu chamo atenção
para esse aumento de gastos no mês de janeiro, primeiro ano de governo. Ele é bastante atípico, né? Primeiro ano de governo é um ano de arrumação de casa, e a gente está começando esse governo com uma recomposição muito grande de muitos gastos, né? Acho que principalmente a parte de previdência e salário mínimo, e juntou, né? Então, por que a gente tem esse gasto mais elevado? A gente teve uma combinação de fatores, que foi, como eu falei, a aceleração da concessão de benefícios no final do ano passado. Então, a gente teve uma zeragem de filas ali, tanto de BPC como da Previdência e do próprio Bolsa Família. E agora a gente teve os aumentos, as correções no salário mínimo, por exemplo. O salário mínimo, lembrando que em janeiro ele teve uma correção de 7,4%. A inflação no ano passado tinha sido de 5,7%. Então, a gente já teve um ganho real aí de salário mínimo. Dentro da PEC, da transição, a nossa estimativa é mais ou menos essa, um crescimento de 6% de gasto acima da inflação para o ano todo. Obviamente que a gente tem alguns gastos ainda por vir, mas existe uma expectativa aí de algum corte, né? Como eu falei, alguma revisão aí do próprio do Bolsa Família, o próprio ministro Haddad e a ministra Tebet já indicaram algum corte de gasto ali da ordem de 50 bilhões, então a gente pode ter alguma revisão de algum gasto ao longo do ano. Então, a gente espera que o aumento de servidores, o novo aumento de salário mínimo seja compensado aí com alguma revisão de gastos, e a gente termine o ano mais ou menos com esse aumento de 6%, que é um aumento elevado, né? Lembrando que o PIB esse ano vai crescer próximo de 1%, então a gente está crescendo bem acima aí do crescimento real da economia. E como a gente viu ali na tabela, o crescimento da arrecadação está abaixo, né? Está 2,7%. Então, o governo precisa fazer essa recomposição. Por isso que eu faço esse comentário que o aumento do PIS/COFINS sobre os combustíveis, ele é positivo nesse sentido, né? Ele vai gerar uma recomposição de arrecadação. Parte desse crescimento menor da arrecadação é porque há uma desoneração de combustíveis. Se eu não me engano, no relatório da Receita Federal, a estimativa é que, em janeiro, a perda com essa isenção foi de mais ou menos 4 bi. Então, até um pouco maior, né? O ministro disse que toda a recomposição vai dar mais ou menos 30 bi, né? De março até dezembro, mas a Receita tinha dado um dado um pouquinho maior ali em janeiro, 4 bi, mas são números próximos. Eu acho que talvez a isenção não seja de 100%, porque o etanol deve ter uma isenção maior, o diesel também, ele vai continuar sendo isento até o final do ano, então por isso essa pequena diferença aí de 4 bi para 3 bi de receita adicional mensal por conta dessa isenção. Então, essa recomposição de receita ela é importante nesse sentido, porque o aumento de gastos está contratado, né? Esse aumento é permanente, você tem pouco espaço para alguma reversão, por isso que a gente vê como uma boa notícia para o resultado fiscal, uma melhora da arrecadação. Tá certo. Rafaela, quero agradecer, sempre um prazer recebê-la aqui na nossa programação. Fica o convite para voltar em outras oportunidades. Obrigada, Paula, obrigada a todos e até a próxima.